Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas e dando continuidade àquele nosso trabalho de sintetizar as obras de Kardec, fazer um pequeno apanhado sobre o que trata cada livro, dividindo ele em capítulos, como sempre não com o objetivo de eliminar a necessidade de todos nós de lermos as obras e refletirmos em cima dos seus ensinamentos, mas pelo menos termos uma ideia, porque às vezes, como eu disse nos nossos outros programas, às vezes você lê o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, lê sempre o Evangelho, e que nem agora nós estamos vendo o livro Céu e Inferno. Sei lá, de repente, você nunca leu esse livro, mas pelo que eu estou conversando aqui, de repente desperta uma vontade e você vai ler o livro, que é muito importante. Então, esse é o nosso objetivo e não eliminar. Como nós falamos, esse livro Céu e Inferno é dividido em duas partes. Praticamente a primeira parte nós vimos nos dois outros programas e a segunda parte vamos ver nesse programa e no próximo. 403 páginas, quer dizer, são livros de ter um corpo razoável, né? Então, na primeira parte, nós vimos sobre o futuro e o nada. Eu viro para cá porque eu estou lendo aqui no notebook do lado os capítulos, né, para ter uma sequência certinha. O medo da morte, nós conversamos. Como que o Espiritismo enxerga esse contexto de céu? Não existe céu, né? Existe sim uma espiritualidade. O céu mesmo está dentro de nós. Como também o outro capítulo que fala sobre o inferno. O inferno é um posicionamento dentro de mim. Eu posso viver no inferno fazendo um monte de coisa errada e não consigo dormir à noite, eu tento achar formas de tentar encobrir toda aquela carga pesada que eu tenho dentro de mim por uma série de atos que não são legais, né? Pois é, então eu posso criar dentro de mim o inferno. Agora, quando vai para a espiritualidade, a gente mantém esse padrão que nós estamos vivendo aqui, não tem mágica, né? Purgatório, a mesma coisa. Doutrina das penas eternas. O Kardec vai, nesse capítulo, analisar que não faz sentido. Os espíritos vão dizer, não tem sentido você ter um Deus, já que você acredita. Se você não acredita em Deus, então tudo isso que nós estamos falando é besteira. Pega todos os livros da doutrina espírita e joga no lixo, porque você não acredita em Deus e a doutrina espírita inteira ela é baseada na figura de um criador, de um ser, de uma energia, de alguma coisa que criou tudo e mantém isso dentro de leis profundas que a gente vai aprendendo aos poucos em cada encarnação, aos milênios de vida que um espírito tem, né? Penas futuras, na verdade, penas futuras é os nossos, né? Os nossos, como dizer assim, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Como é que as pessoas enxergam isso? O Espiritismo não enxerga demônio, enxerga espírito de pouca evolução. O espírito sofredor, que a sua mente está fechada em coisas que não são construtivas, não são boas para o espírito. E para terminar a primeira parte, a proibição de evocar os mortos. Isso é um negócio complicado para a gente conversar. Por quê? O Espiritismo, a base dele é justamente a comunicação com o mundo espiritual. Perfeito. O Espiritismo entende que a gente não morre, a gente só passa para uma nova fase da vida, uma fase diferente, uma nova energia, uma nova vibração, uma nova forma. Enquanto nós estivermos aqui na vida, nós não vamos conseguir entender 100% de como é que é o mundo espiritual. A gente faz comparativo, né? A gente faz comparativo, não tem como. Só que o mundo espiritual não é bem como a gente imagina. É um pouco parecido. Somente nas regiões mais densas, mais pesadas, elas lembram muito o mundo que nós vivemos. Mas as regiões mais etéreas, mais evoluídas, elas têm um outro conceito que foge um pouco ao nosso entendimento. Uma vez um espírito falou para o André Luiz, lá na espiritualidade, o André Luiz assistiu uma palestra e foi perguntar para o espírito, de onde você vem, como é que é? O espírito disse, não tem como te explicar. O que você entende de ambiente
da onde eu venho é totalmente diferente, não tem como explicar para você. Proibição de evocar os mortos. Na doutrina espírita hoje, ou seja, no espiritismo praticado no Brasil, parece que virou uma coisa assim, não vamos mexer com o espírito. Por quê? Porque os médiums, a maioria são médiums conscientes, então há muita falsidade na comunicação. Então apela-se para, então não se faz comunicação. Então é muito comum o centro espírita que estuda, que faz o trabalho social que precisa ser feito, mas simplesmente não tem comunicação com os espíritos. Eu particularmente fico pensando, mas está faltando alguma coisa. E a palavra evocar, isso aí virou uma coisa, né? Não pode evocar espírito, pelo amor de Deus. Pode sim, pode evocar espírito, como não? Você pode fazer uma reunião espírita, né? Uma reunião de comunicação espiritual, lá na casa espírita, e chamar um determinado espírito. Pode ser que ele venha, pode ser que não. E aí chegou um espírito que diz que é aquela pessoa que você está chamando. Ora, faz parte do espírita verificar se aquilo é verdadeiro. Então o espírito falou algumas coisas, vamos analisar. Ele psicografou? Vamos analisar essa psicografia. Não com... assim, é ele sim, tem uma frase aqui que parece que é ele. Essa frase aqui lembra ele. Não. Analisar com critério como fazia Kardec. Vamos fazer uma segunda evocação, numa outra situação, com um outro médium, e ver se o resultado é o mesmo. Isso é trabalho prático espírita. Doutrinar os espíritos sofredores é um trabalho maravilhoso, onde você tem uma pessoa que está obsediada, está sofrendo, e você faz uma reunião lá na casa espírita, traz aquele espírito e vamos conversar com ele. Como duas pessoas que brigaram aqui na vida, você vai conversar com um, conversar com o outro. O obsedado, você vai falar, cara, você precisa mudar o teu jeito de ser, que você está atraindo o espírito. Muda teu pensamento, tua vida, tua forma de enxergar a vida. Traga para o seu coração alegria, traga para o seu coração construções no bem, que você vai ajudar a afastar esse irmãozinho sofredor. E você, irmãozinho sofredor, a gente precisa conversar, você tem que entender que a vida é outra coisa que você está imaginando. Então, essa conversa com o espírito, de forma franca, não com aquele ar de superioridade, como tem muitos espíritas assim, eu vou dizer que você precisa, pelo amor de Deus. Eu já vi sessão de desobsessão em que o doutrinador começou a querer falar de Jesus, que não sei o que tudo, e o espírito comunicante falou, para de falar. Tudo que você está falando de Jesus, eu sei o dobro de você. Eu, na última encarnação minha, eu era um padre. E estou sofrendo muito em função da forma com que eu estava dirigindo as coisas. E eu estou precisando apenas de alguém que me escute, que eu preciso desabafar. E o pretenso doutrinador, achando que ele é um apóstolo de Jesus. É muita pretensão. Em várias religiões tem esse tipo de coisa, e no espiritismo também não é diferente, infelizmente. Então, evocar os mortos, nós podemos sim. Até o Chico, uma vez, tem uma frase atribuída a ele, não sei se realmente o Chico falou isso, mas tem uma frase atribuída a ele que diz assim, Moisés proibiu de evocar os mortos. Eu quero ver Moisés proibir os espíritos. Não. Moisés proibiu de se conversar com os espíritos. Eu quero ver o Moisés proibir os espíritos de conversar com a gente. É muito, muito, muito sério isso. Na segunda parte do livro, ele vai começar a falar sobre tudo aquilo que ele falou na primeira parte, agora através de comunicações, que é a grande pegada do espiritismo, é justamente a comunicação com o mundo espiritual. Que muitos centros espíritas, seguindo roteiros impostos por alguns, que não se faz comunicação espírita, que se faz sim. Mas o médium é médium consciente. 70% é animismo, 30% só é o espírito. Mas vamos fazer. Esse médium, com o tempo, o animismo vai diminuir e a mediunidade vai florescer. Até o momento que você vai ter um pouquinho de animismo. Porque mesmo no médium inconsciente existe uma parcelinha de animismo lá. Então não adianta a gente querer achar que vai ter uma comunicação 100%.
Pois é. Então, na segunda parte, começa no capítulo 1, ele vai analisar mensagens sobre a passagem, como é que o espírito se sentiu se desligando do corpo físico e se conectando no mundo espiritual. Então, Kardec analisa algumas mensagens que o espírito, uns fala que ele sentiu assim, anestesiado, né? O outro, eu senti sono e quando eu acordei já estava no mundo espiritual. Outros sofreram nessa passagem porque é espírito apegado à matéria, então o sofrimento é muito grande porque não quer se desligar do mundo físico. No outro capítulo 2, a segunda parte, ele vai falar sobre espíritos felizes. Espíritos que estão na espiritualidade estão muito felizes. Existem inclusive espíritos na espiritualidade que estão tão felizes que quando falam para eles, você não quer reencarnar? Não quero. Por quê? Pelo amor de Deus, a vida na Terra, ela é muito complicada. E é verdade. Não, a vida é maravilhosa. Sim, a vida é maravilhosa enquanto a gente não tem um problema para enfrentar. Quando a gente não tem o equilíbrio para enfrentar esse problema. Quando a gente tem, claro, aí tá tudo bem. Mas quem é que tem esse equilíbrio 100%? Nós não temos. Tá tudo lindo, maravilhoso até a hora que alguém pisa no nosso calo. E aí a gente desmonta. Então esses espíritos felizes, alguns nem querem reencarnar. Porque tá tão bem, por que eu vou para lá? Enfiar o pé pelas mãos. Então os espíritos, quando os espíritos têm uma certa evolução, eles se preparam bastante, tem uma preparação profunda para vir para o mundo físico. Espíritos em condições medianas, aquele espírito que ele está bem na espiritualidade, mas ele carrega no seu inconsciente profundo algumas problemáticas da sua vida passada. Então isso é um negócio assim complicado. E aí nós vamos chegar naqueles que é o que mais a gente vai vivenciar no mundo espiritual, que são os espíritos sofredores. Porque aí nós vamos falar do quê? Nós vamos falar daquele capítulo lá de trás, que a Igreja Católica chama, as igrejas de uma geral chamam de purgatório, que nós no Espiritismo chamamos de umbral, regiões umbralinas. E todo mundo acha que o umbral vai ser um lugar parecido com o inferno, né? Todo mundo maltrapilho, aquela coisa tenebrosa. Tudo aquilo está dentro da cabeça daquele espírito. Ele, juntamente com aqueles milhares e milhares e milhares de espíritos, estão vivenciando aquilo. Nós falamos agora dos espíritos medianos. Há lugares lá nas regiões umbralinas que você olha e você fala, não, aqui não pode ser um umbral. As pessoas estão mais ou menos, existem os grupos, existem como se fossem assim, cidades, hospitais, mas é umbral. Ali não é alegria plena, não é a felicidade plena, não é aquele espírito feliz. Há ali dor, há sofrimento. Por quê? Porque herdou de uma vida mais ou menos em termos de vivência espiritual. Não é uma coisa simples de se resolver. Isso faz parte do contexto. Então muitos desses espíritos estão nessas regiões que porventura pode ser que nós, ao desencarnarmos, vamos para lá. Nós não temos como saber. O professor Herculano Pires, num de seus livros, ao ser perguntado como é que a gente sabe se uma pessoa está evoluída ou não, ele fala, só vamos saber mesmo quando ela desencarnar, né? Quando ela estiver lá na espiritualidade. Por enquanto nós estamos aqui, nós estamos sofrendo altos e baixos. Tem muita gente pretensiosa, não, eu já sou, eu estou evoluído, eu estou bem, eu sou um palestrante espírita, isso aqui. Balela. Só isso já mostra que está faltando um elemento importante que chama-se humildade. Entender que somos todos espíritos errantes em luta para melhorar, em luta para buscar o reino de Deus, que é lá, não, é aqui, é dentro de você. Isso que é difícil, porque buscar um lugar geográfico não é tão complicado. Agora, buscar dentro de você, dentro de mim, eu construir dentro de mim o reino de Deus, tanto falado por Jesus. Independente de religião, nada dessas coisas aí, não, espiritualidade. O importante é espiritualidade, é criar dentro de nós esse equilíbrio. Ora, se você está nesse patamar, é óbvio que quando desencarnar, não vai para regiões umbralinas, mas está nessa posição de verdade. Não imaginar que esteja, não fingir que esteja. É importante que se veja isso. E aí, a gente vai perceber que nesses ambientes umbralinos, onde estão os espíritos sofredores, eles vão ser tratados. Existem ali hospitais, pronto-socorros, grupos de ajuda, que vão aos poucos retirando esses espíritos ali e levando eles para outros lugares, até chegar onde?
uma cidade como o nosso lar. Não é que todo mundo vai para o nosso lar, que o nosso lar é uma cidade na espiritualidade. Existem milhares e milhares e milhares na espiritualidade pelo mundo todo. Então nós vamos evoluindo. Pois é. E vamos deixar de ser espíritos sofredores para passar um espírito mediano e chegar num espírito feliz. E quando chegar o feliz, terminou? Não. Aí que começou a evolução. Aí que começa. Nós vamos começar a ter outras buscas, outras realidades que hoje a gente não consegue absorver. Porque uma coisa, estamos sofrendo, estamos equilibrando, estamos bem, estamos prontos para uma nova jornada. Estamos prontos para alcançar outros contextos. Isso é simplesmente maravilhoso. É como disse Jesus, o reino de Deus, o reino de harmonia, de paz e felicidade, é algo que vai ser conquistado dentro de nós, para que possamos alcançar novos voos. O universo é infinito. Existem planetas primitivos, medianos, existem planetas de uma felicidade, de uma energia, de um ambiente tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que nós não temos condições de estar lá. Vocês imaginam um local onde os espíritos todos estão no nível do nosso Mestre Jesus? Vocês imaginam como é que deve ser um lugar desse? Simplesmente nós não temos condições de estar num lugar desse. Não temos a menor condição. Porque nós não temos uma mente equilibrada. Eu não tenho. Não sei quem está nos ouvindo, mas eu ainda tenho deficiências, tenho desequilíbrios e luto para me equilibrar. E é isso aí. E ficamos por aqui com o nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas, analisando o terceiro programa sobre o livro Céu e Inferno. Até o nosso próximo programa, que nós vamos fechar esse livro. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre.